Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 3 de março de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Aqui vos fala que é a missionária Ana Girobano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor está hoje no livro de Êxodo 33, tá? Diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa e preciosa palavra no momento João 3:30, que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai, que a missionária Nadir Albano suma, e que só o Senhor apareça. O objetivo deste canal é que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça e que a tua palavra seja pregada sempre. Amém. E aí, né, Deus diz a Moisés assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. A gente veio, né, estudando, e a gente vê que ontem, né, Moisés foi lá receber as tábuas, né, escrita por Deus. Enquanto Moisés estava lá em cima, o que o povo faz? O povo pede a Arão um Deus, né? Não, Moisés que nos trouxe aqui sumiu, a gente quer um Deus, tal. E Arão vai, e o povo pega os anéis de ouro, as correntes, os colares e dá para Arão. Mas aonde que veio todo esse ouro? Esse ouro, ele veio da onde? Veio da saída do povo do Egito, tá? Que Deus abençoou ele. E eles fazem um bezerro de ouro e Deus ira-se com esse povo de tal maneira que Deus, ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, desce porque o teu povo pecou contra mim, né? Então Deus fica tão irado que Deus quer, né, destruir. Então, quando aí tem um monte de coisa e a gente vai e Moisés intercede para você: Senhor, então risca meu nome do livro da vida, livro da vida, Senhor, então risca meu nome. Então, o Senhor risca meu nome, já que o povo não vai, o Senhor risca. E ali Deus, né, favorece a Moisés e então fala assim: Moisés, tira o seu povo daqui, né? É quando o Senhor recebe a oração e fala assim: tira o seu povo daqui, que está no 3, 32, 34, assim. Agora vai e guia o povo do lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente, né? Então, Deus, oração respondida, né? Deus responde a oração de Moisés, né? Deus vai acabar respondendo. E a gente vê, né? E aí, Deus diz assim: eu darei a seus descendentes. Aí depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu as darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os fariseus, os heveus, os abujeus. Ou seja, essa terra que é a terra que mana leite e mel, né? É a terra que o povo pagão, né, estava morando, que Deus ia dar para o povo do Senhor. Deus falando que vai expulsar. Vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderei destruí-los no caminho, né? Deus falou: não vou com vocês, tá? Vai o meu anjo com vocês. Por quê? Porque o povo é obstinado. Infelizmente, o povo é obstinado, né? Povo obstinado, povo ingrato, entendeu? E aí, o que acontece, igreja? A gente vê que quando Deus, ele se recusa, Deus, ele está... Porque o poder de Deus, né, para eliminar aquele povo seria assim, tipo, numa piscar de olho, Deus já eliminaria esse povo da face da terra, né? E aí, mas Deus, ele diz assim, né, por este povo ser obstinado, Deus, ele não ia, porque senão como é que Deus ia cumprir, né, as promessas da terra que mana leite e mel, com esse povo só aprontando no deserto? Moisés sabe o que Moisés passou com esse povo no deserto, né? E Moisés não passou pouca coisa com esse povo não, viu? E vamos que vamos. E diz assim: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Então, assim, eles ainda se sentiram vítima, viu? Quando Deus falou que não ia, ai, começaram a chorar.
e ninguém usou enfeite. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Herobe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Por quê? Porque o que Deus tinha dado para eles, gente, ali no Egito, né? Quando eles saíram, eles usaram para fazer o bezerro de ouro, tá? Por causa da desobediência deles, né? Por quê? Deus os abençoou, né? Eles saíram de lá prósperos, saíram de lá do Egito abençoado, com roupas, com ouro. E aí eles pegam aquilo que Deus deu para eles, né? E vai simplesmente fazer bezerro de ouro para adorar com o que Deus deu, igreja. Ainda falar, cadê aquele Moisés que nos tirou do Egito para deixar aqui? Como assim? Né? Quando eles falam de Moisés, eles estão falando de Deus, porque foi Deus que chamou Moisés para levar o povo para a terra de Canaã, para a terra que manda leite e mel. E o povo era ingrato, né? Um povo obstinado. E a gente vê, né, que diz assim, por isso que Deus fala, não quer, ainda eles choram, né? Choram. Vamos lá para o 7, a tenda do encontro, né? Não, mas vamos continuar aqui. E aí, quando Deus diz assim, não, ainda tem a terra dos cananeus, dos ebuseus, dos heteus, que Deus ia dar para este povo, a terra que mana leite e mel. Igreja, a terra que mana leite e mel estava nas mãos dos pagãos, tá? Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque Deus, ele não faz distinção, tá? Então, assim, a riqueza, Deus, a distinção está na salvação. Mas a bênção do Senhor, o sol, a chuva é para todo mundo. Agora, a riqueza espiritual, que a nossa salvação é para poucos, é só para os escolhidos, ok? Né? E essa terra onde mana leite e mel, né? Deus falou, não irei com você, minha presença não vai com vocês, né? Eu não vou guiar vocês, né? Temporariamente vocês vão, né? E eu vou mandar um anjo, ok? E esse anjo, ele vai levar vocês, porque eu não tô preparado, vamos dizer assim, para aguentar tanta ingratidão desse povo, né? Então, eles não usar os enfeites, era tipo como se fosse um sinal de luto também, né? Como se eles tivessem luto pelas maldades que eles fizeram ali para com Deus e para com Moisés. Então, aí diz assim no 7, Moisés, a tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento, ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Você lembra essa história aqui? A gente lembra que a gente leu sobre isso aqui também, sobre Jetro, né? O sogro dele que foi dar esse conselho para Moisés, ok? Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés, porque representava a glória de Deus, ok? Então, a gente vê que quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda, ou seja, ali da sua própria casa. E diz assim no 11, o Senhor falava com Moisés face a face com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nu, que lhe servia como auxiliar e não se afastava da tenda. Então Deus, né, ele mostra que ele falava com Moisés face a face. Por quê? Porque foi Moisés que Deus chamou. Foi Moisés que Deus escolheu, entendeu? Então, Deus, ele fala com Moisés face a face. Isso é muito interessante, igreja. Deus mostrando que ele era com Moisés, né? Então, assim, eu sou com Moisés. Moisés é o meu o intercessor, é o mediador, né, de vocês, né? Deus mostrando claramente que Moisés é um mediador. Deus deixa bem claro, entendeu? Aí o povo ficava parado, né? Cada um de pé, né? Prestava adoração ali, cada um de pé na frente da sua tenda. Prosseguindo, a gente vê que Deus, quando ele chama Moisés, que ele fala com Moisés, ele fala assim, Moisés, eu vou passar para você passar para o povo, porque eu confio em você, Moisés. Moisés, é você que eu chamei, Ramanda Sudecomandai, para levar esse povo para a terra que manda leite e mel, né? Moisés ser paciente, porque esse povo, ele é demais, né? Então, assim, Deus tinha esse cuidado para com Moisés, né? E diz assim, e na tenda, aí ele ficava ali acampado,
E ali aquele povo, né, tinha a localização certa, tal, e o Senhor e o povo podia consultar, né, o Senhor ali. E Moisés estava ali para repassar. Então, e aí me chama a atenção que essa coluna de nuvem, quando ela descia, ela simbolizava a comunicação de Deus com Moisés, dizendo assim, ó, Deus está falando com Moisés. Olha, Deus está falando com Moisés, né? Ah, xeremanai, abanda de comanai, né? Oh, aleluia! Então, quando descia a coluna, pronto, Deus estava falando com Moisés. Era amigos, né? Então, a gente lembra de quem? De Adão com Deus, né? Deus tinha antes da serpente entrar, Deus tinha essa comunicação com Adão, né? Face a face, na virada do dia, né? Deus ia falar com Adão. E o diabo roubou isso. E o diabo roubou isso do povo aqui no deserto também, né? E aí a palavra de... Então, gente, a gente vê ali que Deus mostrando assim, ó, o meu mediador com vocês é Moisés, tá? O que Moisés passar para vocês é que eu mandei. É que eu indiquei, né? Então, assim, Moisés diante da glória de Deus. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Dizeste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Então, assim, Deus, ele fala, Moisés, eu conheço você pelo nome e eu tenho me agradado de você, Moisés. Né? Meu Deus, é muito, igreja, é muito interessante. A palavra do Senhor, né? Não me conformo que o povo não prega a palavra. Tem gente que prega um versículo, mas a palavra em si, né, não é pregada em muitos lugares, né? Moisés, diante da glória de Deus, me disse Moisés, Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Então, Deus, ele conhecia Moisés face a face, ele se agradava de Moisés, né? Então, assim, e Deus, ele tinha essa comunicação com Moisés, sabia também que Josué estava ali sempre com Moisés e que Josué também era um homem íntegro, perante, né? No entanto, que quando Moisés morre, o seu sucessor passa a ser Josué, né? Então, por quê? Porque, assim, o objetivo de Deus também, né? Era mostrar o propósito que ele tinha na vida de Moisés, né? Que era algo especial. Então, assim, nossa, a igreja é muito lindo, né? Não dá nem para ficar fuçando muito, né? Porque a palavra por si já fala, né? Vamos continuar aqui vamos aqui pro 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheças e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo, né? Então, Moisés ainda tinha com ele aquela parte que Deus falou, Moisés, esse povo é teu, não é mais meu, né? Então, Moisés ainda estava preocupado com o que Deus havia falado. Moisés, tira esse povo, né? Daqui, né? Então, assim, Moisés tinha isso, né? E respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares, né? Moisés falou, Senhor, se o Senhor não me acompanhar, como é que eu vou saber que o Senhor está conosco? Como é que eu vou saber do teu favor, né? E aí, né, ele diz assim, que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Deus diz assim, aí Moisés fala, Senhor, qual a separação nossa com os demais da terra? Né? Oh, aleluia, aleluia. E aí o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Olha, igreja. Eita, Jesus. Jesus Nazareno. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, né? Então, Deus, ele mostra, aleluia. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Olha, Moisés, você não vai poder ver a minha face, mas você vai contemplar a minha bondade. No 21, e prosseguiu o Senhor, aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda, quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão.
até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas não a minha face. Ninguém poderá ver, né? Então Moisés, ele vê ali simplesmente as costas de Deus, mas não vê a face. Igreja, então você vê, né, que Deus, ele revela para Moisés ali, porque Deus, ele sabe quem é Moisés. Deus, ele conhece quem é os seus, né? Deus, ele conhece quem sou eu, quem é você, né? Porque Deus, ele fala para Moisés, tenham me agradados de você. Quanto mais Deus escuta as orações dos, né? Nossa, assim, Deus, ele vê se a gente tá conforme a vontade dele, né? E às vezes a gente fica preocupado, né? Às vezes eu fico preocupado, né? E a gente tenta tomar posição, muitas vezes a gente não consegue. No mundo espiritual, a igreja, ele é terrível, né? A nossa luta com o mundo espiritual, ele é terrível, porque o inimigo, ele joga seta pra gente não conseguir fazer as coisas do Senhor, põe desânimo, põe cansaço. Então a gente vê, né, que ali Moisés, assim, de ver as costas de... Então, igreja, ó, sabe o que me lembrou também? Lembra de Pedro, lá no Monte da Transfiguração? Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor Moisés. Vamos fazer para Moisés e para Elias, né? A gente lembra ali a glória também, né? Dessa parte aqui, porque a bondade de Deus, igreja, a gente vê também que a bondade de Deus é um símbolo da sua natureza, da pessoa do Senhor, do caráter dele, né? Então, Deus, a gente entende que ele é misericordioso, a graça dele, a compaixão dele, né? Foi tão grande, né? Aqui era com Moisés e comigo e com você, foi maior ainda, igreja. A gente tá aqui, eu e você, no tempo onde nós estamos na graça, tá? O Senhor falou assim, Moisés, eu vou destruir esse povo, né? Moisés, mas eu sei quem você é, né? Então, e a gente está num tempo hoje, igreja, que a graça do Senhor, nós estamos na graça, né? Na graça. Às vezes eu falo assim, tem um tempo que eu falo assim, mas uma graça sem graça, as pessoas acham que precisa de sacrifício, né? Disso, daquilo. Não precisa. Olha, igreja, o preço já foi pago na cruz. Porque Deus falou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu unigênito para tudo que ele crê, não pereça, mas sim a vida eterna. Deus mostrando que não precisa de mais nada. Porque nenhum homem conseguiu, Charamanda Sudecomanai. O meu povo escolhido não conseguiu, então vocês não vão conseguir. Se o meu povo, que eu estava com ele, que a nuvem, né, que a coluna de fogo, e eu com eles, não conseguiu. Tinha Moisés, o meu servo. Imagine você, meu irmão e irmã, que é comedor de arroz e feijão. Se não é a graça de Deus, Sarana Sudecomanai, a gente não estaria aqui, né? A graça dele. Né, a tua graça, qual o esforço meu e seu? Bem dizer, nenhum. É saber que Deus, ele nos amou primeiro, antes da gente amá-lo, né? E servir a ele por amor, com alegria, por integridade. E sabendo que Deus, ele conhece eu e você, igreja. Tem dia que a gente está chateado, que a gente reclama, e Deus, ele conhece até os seus pensamentos. Graças a Deus, ele esquadrinha, né? Ele sabe quando a gente erra, quando a gente peca, e mesmo assim ele é misericordioso. Né? O sangue de Jesus não purifica de todo o pecado, o nome de Jesus, né? E a gente tem que manter firme deste nome, levando, né, este nome a sério, né? Porque nós estamos assim num tempo maravilhoso, né? Então Deus, ele fala com Moisés ali, é coisa tremenda, né? E a gente vê que, né, hoje eu e você somos tempos de Deus está todo o tempo falando comigo e com você, né? E nós somos, olha, em vista do povo de Israel ali, dos israelitas, né, indo para a terra de Canaã, igreja, nós somos, ó, nem se compara, tá? Porque nós já temos a terra prometida, nós já temos a salvação, mas para isso basta eu e você estarmos firmes. Não tem sangue, não tem isso, não tem aquilo, tem o quê? Temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem. É temor. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Tenha uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe.